Existem princípios que funcionou no passado e funciona hoje também. E um desses princípios encontra-se na palavra do Senhor. O profeta, uma certa vez ele falou assim, olha, buscar-me-eis, Deus falando através do profeta, e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Os homens procuram ouro, procuram dinheiro, procuram fama, pensando o quê? Pensando que a fama, ela vai saciar o anseio de sua alma. Você vê pessoas que fazem de tudo por ter um pouco mais de dinheiro, porque pensam que o dinheiro vai lhe trazer o quê? O alívio que ele precisa, que ela precisa. Só que aí Deus usa a boca do profeta e diz, buscar-me-eis, e me achareis quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. E enquanto muitos procuram pelo dinheiro, pela fama, pelo status, Deus ele nos convida a buscar por Ele. Você pode ter certeza que aquilo que nós, sabe aquele grito que está dentro de nós, que muitas vezes só nós ouvimos? Sabe aquele grito? Você pode ter certeza, é o Senhor que está sendo gritado ali dentro. E feliz é o homem que encontra o Senhor. É por isso que o profeta fala assim, busca-me. Vocês vão me encontrar, mas isso vai acontecer quando você me buscar de todo o coração. Não é com toda a força dos pulmões. Às vezes o pulmão está falando aquilo que o coração não está dizendo. Mas o Senhor, Ele quer ser encontrado por nós. O Senhor, Ele quer que nós o encontremos porque Ele está disponível a nós. E nessa manhã, se você entender esse princípio, funcionou no passado. E esse princípio foi estabelecido por Deus e ele é imutável. Você pode ter certeza, talvez você fale, irmão, eu estou doente, eu preciso de cura. Amém? Eu creio que a cura é uma necessidade para você. Talvez você possa dizer, olha, irmão, eu preciso um pouco mais de dinheiro porque as coisas em casa estão apertadas. Eu também acredito que um pouco mais de dinheiro pode te ajudar nisso. Mas uma coisa eu tenho certeza, que mais de Deus na sua vida vai mudar tudo. Deus em sua vida vai mudar tudo. Quando nós entendermos esse princípio, nós vamos o quê? Reorganizar as nossas prioridades. E nossas prioridades reorganizadas, Deus ele toma o seu lugar na nossa vida. O nosso coração se afina com o coração de Deus e aquilo que nós tanto precisamos é alcançado. Amém? É tão bom estar aqui nessa manhã, meus queridos. Temos aqui alguns minutos para poder compartilhar da palavra do Senhor. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Vamos ler o Evangelho que escreveu João, capítulo 12, versículo 2 a 5. Hoje eu vou ser breve na ministração, mas eu peço que você tenha atenção. Peço que você tenha atenção. Hoje Deus tem colocado no meu coração uma palavra para ministrar para você, e é uma palavra muito pequena, porém que vai fazer toda a diferença se você a entender. Amém? Evangelho que escreveu João, Evangelho de Jesus escrito por João, capítulo 12. Vamos ler o versículo 2, 3, e 4 e 5. Diz assim o versículo 2: Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de unguento, de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com os cabelos, e encheu-se toda a casa com o cheiro do unguento. Então um dos discípulos, Judas Iscariote, filho de Simão, o que havia de o traí-lo, disse: Por que não se vendeu esse unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Amém. Esse texto eu creio que todos nós já lemos ele alguma vez. E Judas aqui, depois de ver a atitude de Maria, diante daquele banquete, Maria está ali após Lázaro ter sido ressuscitado, aquele banquete,
Eu acredito que Maria, movida por um sentimento intenso, que nós já iremos falar que sentimento é esse, ela tem uma atitude que aos olhos de alguns era um tanto desnecessária. Ela tinha lá um vidro de nardo, um perfume, um azeite perfumado, que na verdade não era um perfume qualquer. Preste atenção nisso. Era um perfume que, conforme até Judas diz, e até pesava uma libra, a libra tinha mais ou menos 300 e alguma coisa de gramas, 320 gramas mais ou menos, o peso de uma libra, que isso, naquele perfume, valeria aproximadamente 300 denários. O que é 300 denários? Era quase o salário anual de um trabalhador braçal. Imagina, se você, a pessoa, digamos que um trabalhador hoje braçal ganhe 1.000 euros, vamos colocar assim, acho que mais ou menos isso, um servente talvez ganhe. 1.000 euros vezes 12, dá o quê? Dá 12.000 euros. Era mais ou menos aquilo que valia aquele vidro de perfume, que Maria simplesmente, está Jesus naquele jantar, naquele encontro, Maria simplesmente pega aquele perfume e derrama nos pés de Jesus. Agora vamos ser um pouco racionais e lógicos. Havia necessidade de derramar o vidro inteiro aos pés de Jesus? Judas olha essa situação e Judas fala assim, mas por que fez isso? Mas por quê? A pessoa quer agradar Jesus, simplesmente vai lá, colocava ali um pouquinho na cabeça de Jesus, não é? Jesus tem um perfume aqui muito bom para ti. Mas a questão é que ela não faz isso. Ela vai ao extremo, ela faz o que? Ela pega o vidro inteiro, 12.000 euros, e simplesmente derrama aos pés de Jesus. E aquilo ali foi escândalo para alguns. Eu acredito que Judas foi aquele que externou. Mas talvez ali algumas pessoas que estavam à volta também, conhecendo o valor daquela especiaria, talvez também pensou a mesma coisa. Mas por que tudo isso? Nos pés. Os pés daqui a pouco, ele vai sair lá fora. E não era asfaltado como nós temos hoje. Jesus não andava de carro, de Porsches, de BMs, de Mercedes, que é tudo cheirosinho, tudo macio. Não. Jesus iria, depois daquela situação, iria pisar numa estrada de terra, de pó. Então, por que fazer tudo isso nos pés de Jesus? Por quê? Será que se colocasse só um pouquinho e de repente pegasse o resto, olha, vamos vender aqui para poder ajudar a igreja? Jesus, nossa igreja está começando, né? E como nós não temos sustento do governo, quem sabe nós pegarmos aqui, ela derramava um pouquinho desse perfume, o resto a gente vendia, a gente tinha 1 ano de um salário de uma pessoa comum, nós iríamos conseguir comer muitos dias, iríamos conseguir de repente chegar mais longe com a pregação do evangelho. Só que ela não fez isso, ela derramou tudo aos pés de Jesus. E a pergunta é por quê? E eu quero trazer para você o tema nessa mensagem é o porquê fazemos aquilo que fazemos. Por que fazemos o que fazemos? Por que você está aqui nessa manhã? Por que você serve Jesus? Por que você faz o que você faz? O interessante, preste bem atenção aqui numa coisa, que quando Deus ele olha para nós, aquilo que nós fazemos não é o volume do que é feito, que é considerado por Deus. Preste bem atenção nisso. Se Maria tivesse colocado só um pouquinho daquele perfume, Jesus não ia ter reclamado. Por que você não derramou tudo? Não é o volume do que você faz que vai impressionar o seu Deus. Não é a quantidade, não é o volume do seu glória que atinge os ouvidos de Deus. Não é a sua quantidade de minutos de joelhos dobrados que aquebranta o coração de Deus. Mas vem a pergunta: por que você faz o que você faz?
Qual é a sua motivação por fazer aquilo que você faz? Você já parou para se perguntar o porquê que você faz as coisas do jeito que você faz? Qual é a sua motivação? O que leva você a servir a Deus do jeito que você serve? Veja só, na Bíblia nós vamos ver muitos exemplos de que não é o volume que Deus olha. Uma certa vez Jesus estava no templo e muitos ricos estavam ofertando ao Senhor. Preste atenção nisso. Traziam dinheiros e colocavam no gasofilácio. Grandes quantias, eram ricos. Aí de repente chega o quê? Uma viúva, uma pobre mulher e coloca ali 2 moedas. Aí Jesus chama a atenção dos discípulos, olha, está vendo aquela mulher? Ela foi a que ofertou mais do que todos eles. Porque ela deu tudo o que tinha. Mas aqui eu quero te fazer uma pergunta. Será que ela recebeu de Jesus esse título de ter sido a melhor ofertante porque ela ofertou tudo? Ou seja, se ela tivesse ofertado uma das moedas e ficasse com uma outra moeda, será que ela teria sido reprovada pelo Senhor? Aí vem a pergunta, qual é a motivação da sua atitude diante de Deus? Por que você faz o que você faz? Você vai ver Jesus mais tarde falando o seguinte, olha, este povo, eles me louvam com os lábios, eles me adoram com os seus cânticos, mas o que? O seu coração está longe de mim. Mateus 15:8. Ou seja, aquilo que Jesus Cristo estava olhando não era o volume da adoração, mas era o que? A motivação que estava levando a adorar. Aquilo que fez com que aquela viúva, a sua oferta fosse aceite diante de Deus, não foi o fato dela ter ficado dura sem dinheiro, não. Era porque o seu coração estava ofertando ali. Aquilo que ela estava fazendo não era simplesmente porque lhe sobrou, mas ela deu aquilo que ela era diante do altar do Senhor. Quando Maria, ela tem aquele gesto diante de Jesus. Diz o texto ainda que ela seria lembrada pelos séculos vindouros. Não foi porque ela derramou todo o vaso de azeite, todo o perfume, todo o nardo. Foi porque ela se derramou junto com o nardo. Qual é a motivação da sua adoração? Porque muitas das vezes fazemos a coisa certa com a motivação errada. E uma coisa que nós temos que entender é que o nosso Deus, Ele não olha, entenda bem isso é muito sério. Deus, Ele não olha o volume da sua adoração. Ele olha o quê? Ele olha o coração que está adorando. Ele olha o quê? Ele olha a motivação que está sendo feita, aquilo que está sendo feito. E uma coisa interessante, nós vamos ver que motivação, o que é motivação? É o motivo para a ação. E nós cristãos, nós temos que ter um motivo para a nossa ação. E existe na Bíblia um princípio, que é um princípio motivador, que faz com que o crente, ele seja crente de verdade. Faz com que o crente, ele não se curve diante das adversidades da vida. O interessante é que muitas das vezes o diabo, ele vai tirar de nós essa motivação, que é a motivação que vai gerar em nós a verdadeira adoração. E essa motivação se chama gratidão. A gratidão, ela é o motor que gera a nossa ação diante do Senhor. Só que a gratidão, ela é algo que tem sido esquecido. As pessoas hoje em dia já não servem mais por gratidão. A religiosidade tem tomado conta das ações de muitas pessoas. Quando você vê uma pessoa parando no meio do caminho, você pode ter certeza, ela deixou de ser grato. Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz o seguinte, olha, portanto nós, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha,
deixemos todo o embaraço e o pecado que de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, pelo qual o gozo estava-lhe proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e assentou-se à direita do trono de Deus. Veja só, o escritor aqui aos Hebreus, ele fala o seguinte, que a caminhada cristã, ela é uma jornada, não é um tiro curto de 100 metros, mas é uma jornada. E uma das coisas que ele fala aqui, é que nessa jornada cristã, para que você chegue do outro lado, você tem que ter alguns cuidados, deixa o embaraço, deixa o pecado, deixa tudo isso. Mas existe algo aqui que é mais importante. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E eu comecei a pensar, por que o autor aos Hebreus fala assim, olha, nessa caminhada cristã você não pode, de maneira nenhuma, tirar os olhos de Jesus. Por que nós não podemos tirar os olhos de Jesus nessa caminhada cristã? Porque você tem que entender que o que é gratidão? Gratidão é o quê? É aquele sentimento que nós expressamos por termos sido o quê? Agraciado, por termos sido o quê? Favorecidos. Quando é que você expressa gratidão? É quando você sente que você foi alcançado por um favor. Quando você sente que você foi alcançado por uma graça. Aí o que você faz? Você expressa gratidão. E o que tem a ver com esse texto que nós estamos dizendo? É porque Paulo, eu digo Paulo porque eu acredito que foi Paulo que escreveu Hebreus, ele fala assim, olha para Jesus. Sabe por quê? Porque quando nós olharmos para Jesus, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver a expressa graça de Deus sendo manifestada. Quando você olha para Jesus, você vai entender o favor de Deus em sua vida. Quando você olhar para Jesus, você vai ver que existem motivos de sobra, mas de sobra e de sobra, para poder você desenvolver uma vida de gratidão. Sabe por que muitos cristãos não conseguem desenvolver uma vida de gratidão? É porque tiraram os olhos de Jesus. Quando você olha para Jesus, você vai ver a graça de Deus na sua plenitude sendo manifesta por você. E quando nós olhamos para Jesus, nós vamos ver que nós temos motivos de sobra para sermos agradecidos. Nós vamos ver que a nossa gratidão não é aquele sentimento que expressamos por termos algo simplesmente nessa terra, mas sim é o sentimento que nós expressamos porque nós já recebemos dele uma graça infinita. Você consegue entender a diferença? Muitas vezes nós somos gratos simplesmente porque alguém nos deu um favor. Mas só que na vida cristã, o escritor está dizendo, olha para Jesus nessa sua caminhada. Porque você olhando para ele, você vai ver que a graça já foi manifesta. Então, ou seja, independente do que acontecer de lá para cá, você tem motivo de sobra para poder agradecer. Porque a graça te alcançou. Aquilo tudo que vier de lá para cá, são coisas, são tribulações, são aflições que vão fazer parte da nossa caminhada. E enquanto nós olhamos para Jesus, nós vamos ver que essas aflições, que essas tribulações não são fortes o suficiente para me tirar uma vida de gratidão. Você consegue entender isso? A nossa motivação tem que ser gratidão. E nós só conseguiremos ser gratos se nós olharmos para Jesus. Porque se nós olharmos para as circunstâncias à nossa volta, muitas vezes nós vamos encontrar empecilhos para a gratidão. Por exemplo, Jó. Quando eu olho esse texto de Jó, esse texto me dá vergonha para mim mesmo de mim. Jó capítulo 1, versículo 20, olha que coisa maravilhosa de alguém que já foi alcançado por uma graça de Deus. Então Jó se levantou, olha só, rasgou o seu manto, raspou sua cabeça e lançou-se em terra e o quê? E adora. Para com isso, mas que é isso? O texto não está dizendo, então Jó comprou uma casa, então Jó estava com um físico XPTO,
Então Jó estava famoso? Não. O texto diz, Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou sua cabeça, lançou-se em terra e adorou. E ele diz o seguinte, nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu começo a entender que quando nós aprendemos a considerar a graça de Deus na nossa vida, nada que acontecer em minha volta, nada que seja de terrível que acontecer comigo, vai me tirar meu sentimento de gratidão a Deus. E o motor da minha ação, ou seja, o motivo da minha ação, o motivo de eu ser cristão, ele nunca será interrompido. Por quê? Porque eu sou inundado pela graça de Deus. E uma vez que eu sou inundado pela graça, eu transmito agradecimento. Eu sirvo a Deus por gratidão. E olha só, quando a pessoa ela consegue manifestar isso, por mais que ela venha viver por essas dificuldades terríveis que a vida vai nos colocar, como Jó, por exemplo, nós vamos entender, ele vai entender que se Deus permitiu que alguma coisa que fosse de desagrado lhe alcançasse, é porque de repente Deus estava fazendo algo. Quantas das vezes nós somos surpreendidos com coisas que não nos agradam, coisas difíceis de digerir, de aceitar. Só que veja só, Jó, quando ele expressa a gratidão, lá na frente, no capítulo 42, ele diz uma declaração que é maravilhosa. Ele diz o seguinte, olha, antes com os ouvidos eu ouvia falar dele. Agora não, agora os meus olhos o vê. Olha só, a pessoa que manifesta a gratidão, independente da circunstância, ela começa a ver Deus de outra maneira. Ela tem uma revelação maior acerca do caráter de Deus. E não somente isso, a gratidão de Jó foi uma semente na terra, que quando frutificou, diz a Bíblia lá, Jó 42, 12, que Deus restituiu a Jó que é em dobro tudo aquilo que ele tinha. Por quê? Porque a gratidão na vida do crente, mesmo quando ele olha para razões e não vê razão de uma maneira direta, mas quando ele olha para o Senhor, vê que a sua gratidão não está baseada na circunstância, mas sim em Deus, essa gratidão é semente, que quando cai na terra, ela é regada, e ela nasce, e o seu fruto é muito maior do que aquilo que a pessoa poderia conquistar. Por quê? Porque a gratidão, ela é uma semente diante de Deus. Veja só, você lembra também, diante de Jesus, passam 10 leprosos, e Jesus cura os 10. Só que diz a Bíblia que 9 foram correndo para casa. Olha, estamos curados, então vamos logo recuperar a nossa vida. Porque vocês sabem que os leprosos naquela época, já preguei aqui sobre lepra, ele era excluído da sociedade. Só que Jesus cura os 10 leprosos. E 9 deles correm para poder recuperar suas vidas. Só que teve um que falou assim, não, peraí. Deixa eu voltar lá. Eu fui agraciado por ele. Eu recebi dele algo que o dinheiro não poderia comprar. Ele me devolveu a vida. Eu era leproso. Quantos de nós éramos leprosos? Oh, aleluia. Quantos de nós vivíamos realmente numa vida de leproso no pecado? Quantos de nós estávamos excluídos de Deus? Só que um dia Jesus nos curou. Mas quantos são curados e esquecem? Vão embora, seguem a vida. Só que teve um, e esse era samaritano. Ele volta e se prostra a Jesus. Obrigado por ter me curado. Ou seja, a motivação dele foi a gratidão. Ele se prostra diante de Jesus movido por uma gratidão. E o que aconteceu? Jesus fala assim, olha, a tua fé te salvou. Os outros foram curados no seu físico. Esse daqui foi curado físico e foi-lhe restaurada a alma. Por quê? Porque agradeceu, porque foi grato ao Senhor.
Entenda bem aqui uma coisa. O diabo vai fazer de tudo para que você não agradeça a Deus. O diabo vai fazer de tudo para que você ignore esse sentimento de gratidão. Sabe por quê? Porque esse motor chamado gratidão, essa motivação chamada gratidão, ela vai gerar muitas coisas boas em você. Por exemplo, quem é grato, ama. Quem é grato, ama. Você vai ver muitas pessoas que às vezes estão junto, mas não ama. Nunca reconhece nada. Agora, quem é grato, a sua gratidão faz com que o amor brote no coração. Entenda bem uma coisa, por que o diabo não vai querer que você agradeça ao Senhor? Porque a gratidão vai gerar amor no seu coração. A gratidão vai gerar fidelidade. A gratidão, ela gera amizade. A gratidão, ela livra pessoas, olha só, isso é muito sério, de depressão. A gratidão livra pessoas de depressão. Quantas pessoas hoje vivem deprimidas porque não conseguiram entender aquilo que Deus lhe fez, e por não conseguir entender o que Deus fez, vive uma vida amargurada. Só que quando ela consegue entender aquilo que Deus fez, ela consegue se levantar. É por isso que o diabo vai fazer de tudo para que você não seja grato ao Senhor. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora num Salmo. Salmo 103. E eu vou mostrar para você que você tem motivos de sobra para poder você ter uma vida de gratidão ao Senhor. Salmo 103, acompanhe comigo aí que nós vamos ler vários versículos. Olha só, o versículo 3. Por que eu devo ser grato ao Senhor? Se você ainda não entendeu que a graça do Senhor, ela alcançou a sua vida. Por que eu sou grato ao Senhor? Versículo 3 do Salmo 103 diz: porque Ele perdoa todas as suas iniquidades e sara todas as suas enfermidades. Primeira razão para você ser grato ao Senhor: Ele perdoa os seus pecados. Você, com os seus pecados, estava excluído da glória de Deus, estava destituído da graça do Senhor. Você não poderia jamais adorar o Senhor. Por quê? Porque o pecado impedia. Só que Jesus, o que Ele fez por você? Ele te lavou, Ele te salvou, te limpou, te purificou e te colocou assentado em um lugar especial. Antes você era uma pobre criatura, perdida nos pecados. Ele te resgatou do pecado e te fez filho. E hoje você é filho, hoje você tem herança de Deus. Por que você vai ser grato? Primeira coisa, Ele perdoou os seus pecados. Salmo 103, versículo 3. Olha só, não só perdoou, mas olha o versículo 4. Ele também redime a sua vida. Ele não só perdoou, mas Ele redimiu. Ele renovou também. Ele restaurou também a sua vida. Versículo 5, versículo 6 diz o seguinte: o Senhor, Ele faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Por que eu vou ser grato a Deus? Entenda bem, Deus, Ele faz justiça. Você pode ter certeza, aonde o mal opera, é só até onde Deus quiser. Daqui a pouquinho Deus vai lá e dá um basta, e a justiça dele acontece. Veja só, o versículo 5 diz: quem enche a tua boca de bens, de sorte que a sua mocidade se renova como águias. Por que você vai ser grato ao Senhor? Se você tem uma casa, você tem um carro, você tem uma roupa para poder vestir, você tem um emprego, você pode ter certeza, é o Senhor que lhe deu. Ou seja, Ele nos enche dos nossos bens. Versículo 13 diz o seguinte: como um pai se compadece do filho, assim o Senhor se compadece daqueles que o amam. Ou seja, Ele te trata por filho. Por que eu vou ser grato ao Senhor? Será que você tem motivos para agradecer ao Senhor? O versículo 8 diz o seguinte: misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande benignidade. Por que eu vou ser grato ao Senhor? Sabe quantas vezes você peca no dia? Eu peco tantas vezes. E você sabe que as misericórdias do Senhor é a causa de você não ser consumido.
Por que você vai ser grato ao Senhor? Porque o Senhor, Ele é misericordioso. Misericordioso. Aí vem a pergunta, como é que eu manifesto a gratidão? Primeiro eu quero que você entenda, você tem motivos para ser grato ao Senhor. E você só vai enxergar esse motivo se você olhar para Jesus. Enquanto você não olhar para Jesus, você não vai entender a razão de ser grato. Só que a partir do momento que eu entendo que eu devo ser grato ao Senhor, como é que eu manifesto a minha gratidão ao Senhor? Primeiro, Salmo 103, versículo 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Como é que eu faço para ser grato ao Senhor? Primeiro, não te esqueças daquilo que o Senhor fez por você. O salmista fala, olha minha alma, não se esqueça de nenhum dos benefícios que Deus te deu. Não se esqueça daquilo que Deus fez por você. Não te esqueça. Entenda bem aqui uma coisa, o povo de Deus, quando foi liberto do Egito, Deus ele deu muitas diretrizes para o povo de Israel enquanto caminhava no deserto. E depois deles atravessarem o rio Jordão, ele falou assim, olha, pegue aí 12 pedras, coloque e faça uma montanha, para que quando depois seus filhos perguntarem que montanhas são essas, vocês venham se lembrar daquilo que Deus fez. Entenda bem uma coisa, se você quiser ser grato ao Senhor, traga à memória aquilo que Deus fez por você. Você vai ver que você vai ter motivo de sobra para poder você agradecer ao Senhor. Outra coisa, como é que eu manifesto a gratidão a Deus? Davi, quando ele tinha pecado, lá no Salmo 51, quando ele pede a misericórdia de Deus, ele fala assim, Senhor, olha, me perdoa, porque então eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão através de mim. Sabe o que Davi estava dizendo? Ele estava falando, Senhor, eu vou manifestar a minha gratidão falando do teu amor. Como é que você manifesta a gratidão a Deus? Uma das maneiras de você manifestar a gratidão é falando do amor dele. Olha, não cale a sua boca. Fale do amor de Cristo para os seus amigos. Fale do amor de Cristo na sua família. Fale do amor, fale daquilo que Cristo fez por você. A maneira de você manifestar a gratidão a dele é você anunciar o Evangelho. Anuncie e fale. Que quando você está falando do amor de Cristo, você está manifestando que a gratidão a Ele. Entenda bem uma coisa. Salmo 100. Entrai pelas portas dele com ação de graça, e em seus atos com louvor. Dai-lhe graças e bendizei ao seu nome. Como é que eu manifesto a gratidão a Deus? Adorando o Senhor. Entenda que a adoração na nossa boca não deve ser motivo simplesmente porque eu estou alegre, mas sim porque eu estou agradecido. Porque vai ter momentos que você não vai estar alegre, vai ter momentos que você vai estar triste, vai ter momentos que você vai estar chateado. E nesses momentos não quer dizer que Deus não deve ser adorado por você. Porque a sua adoração não deve ser motivada por sua alegria. A sua adoração, a sua devoção a Deus deve ser motivada por sua gratidão. E independente das situações, você tem que entender que você deve ser grato ao Senhor. Para concluir essa mensagem, eu quero que você entenda uma coisa. Quando se fala de cristãos, gratidão é mais do que uma boa educação, do que um gesto de boa educação. A gratidão é o sentimento de que foi alcançado pela graça de Deus. Se você entendeu a graça de Deus na sua vida, é impossível você não ser grato. Se você não consegue ser grato a Deus, é porque você ainda não conseguiu entender o que Ele fez por você. Entenda bem uma coisa, a gratidão é como se fosse uma escada que me aproxima mais de Deus. Quanto mais grato você é ao Senhor, mais perto de Deus você fica. Quanto mais grato você expressa ao Senhor, quanto mais gratidão você expressa ao Senhor, mais o diabo, ele se afasta de você. Entenda bem uma coisa. A gratidão, mais do que uma expressão, é o entendimento de que fui alcançado pela graça do Senhor.
E eu só vou conseguir ser grato se eu olhar para Jesus. Se você olhar pelas circunstâncias, as circunstâncias vão tentar te desanimar. Às vezes, a gente que tem pequena empresa, é um cliente que não paga. Às vezes, são trabalhos que dão errados. Às vezes é enfermidade. Às vezes são problemas familiares. Nós vamos passar por tudo isso. Mas nada disso deve nos tirar o sentimento de gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele nos fez. Se coloque de pé nesse momento. Eu quero que nessa manhã você vá para casa levando uma mensagem no seu coração. Que o que deve motivar as suas ações. Eu comecei a mensagem fazendo uma pergunta. O que leva você a fazer o que você faz? Muitas pessoas fazem coisas que parecem ser boas com motivações erradas. O ser humano não consegue julgar o coração de alguém quando ele recebe uma ação. Hoje em dia você vê com essa fama de Instagram, TikToks, você vê muitas pessoas que às vezes fazem boas ações, mas que parece que a motivação foi apenas ter alguns likes a mais. Foi apenas ter mais seguidores. Mas eu quero que você entenda uma coisa, quando se fala de Deus, não é o volume da sua obra que Deus analisa. Deus, quando Ele olha para você, Ele vê a motivação da sua ação. Deus, quando Ele olha para você, Ele vê o que está levando ela a fazer o que ela faz. Maria, quando ela quebra aquele vaso aos pés de Jesus, o que fez dela alcançar aquele privilégio diante de Jesus, não foi a quantidade do azeite, do perfume que ela derramou aos pés de Jesus, não foi a quantidade. Ela derramou todo o azeite, todo o perfume que ela tinha. Mas se ela tivesse derramado todo o perfume, simplesmente para poder mostrar para alguém aquilo que ela estava disposta a fazer, ela não tinha alcançado do Senhor esse privilégio. Mas Maria, ela o que? Ela expressa a sua gratidão intensa a Deus. E eu quero que hoje você leve essa mensagem no seu coração. Não importa o que você vai fazer para o Senhor, faça com gratidão. Se você vai adorar o Senhor, adore por gratidão. E você vai ver que o diabo vai ficar tão incomodado que muitas coisas ele vai tentar jogar na sua frente para poder você fazer, para que você venha murmurar, para que fazer com que você não venha ser grato. Olha só para poder finalizar. O povo de Deus, quando saiu do Egito, Deus prometeu para ele uma terra maravilhosa. Uma terra que manasse leite e mel. E Moisés, quando estava já perto da terra, Moisés manda 12 espias espiarem a terra. Olha que isso é muito sério. E foram 12, um de cada tribo espiar a terra. E eles voltaram trazendo o relatório para Moisés. Falaram assim, olha, a terra é maravilhosa, a terra é muito boa. A terra, os cachos de uva precisam 2 homens para carregar. É uma terra muito boa. Só que tem lá homens valentes na terra. Só que a terra é habitada, tem gigantes na terra. E olha o que aconteceu. Dos 12 espias, 10 falaram, os 12 falaram que a terra era boa, mas 10 falaram, olha, não vale a pena. Lá nós vamos ter problema, nós vamos ter que guerrear, lá nós vamos ter gigante para enfrentar. E de repente, olha só, que isso é muito sério. Diz a Bíblia que o povo começou a murmurar. O povo começou a falar assim, Moisés, olha, por que você não tirou do Egito? Não tirou do Egito para poder sermos mortos aqui? Sermos mortos por esse povo? O que eles fizeram? Resistiram à promessa e manifestaram ingratidão, murmuração. E Deus ele fala para Moisés, olha, porque esse povo murmurou, nenhum deles vai tomar posse da terra prometida. A gratidão nos aproxima de Deus. A murmuração nos afasta do Senhor. Entenda bem uma coisa, a vida cristã não é uma vida de mar de rosas. Não é. Mas enquanto você olhar para Cristo,
você vai ver que você tem motivos de sobra para poder servir a Deus por gratidão. Amém? Deus quer ajustar nosso coração. Que tudo aquilo que você fizer a partir de hoje, seja por gratidão ao Senhor. Seja o que você fizer, faça por gratidão. Eu tenho certeza que muitos frutos bons você vai colher. Sabe por quê? Porque a semente está sendo plantada da maneira certa. Vamos orar? Curva sua cabeça nesse momento. Ó Deus, nós estamos diante da Tua palavra nesta manhã, Senhor. Pai querido, e mesmo, Senhor amado, nesse clima, Senhor amado, tão silencioso, Pai, eu sei que Tu estás falando conosco, Senhor. Pai querido, que esse confrontamento vindo da Tua palavra aos nossos corações, ele gere em nós constrangimento, Pai. Deus, que nós venhamos analisar o porquê fazemos as coisas que fazemos para Ti. Deus, que não sejam as motivações erradas, Senhor, mas sim que seja um coração agradecido, que esteja Te fazendo aquilo que faz, Senhor. Que seja um coração agradecido, que esteja adorando a Ti, que esteja Te servindo na obra, que seja esse coração agradecido, Senhor, que nos leve, Senhor amado, cada vez mais perto de Ti. Ó Deus, eu sei que o diabo faz de tudo para que nós não sejamos gratos, Senhor. O objetivo de Satanás é tirar nossos olhos de Cristo, porque se nossos olhos saem de Cristo, nossos olhos, eles desfocam o Senhor, e nós não conseguimos entender e perceber tudo aquilo que Tu já fez por nós. Mas, Senhor, que nesta manhã, Senhor, o Teu Espírito Santo ajuste, Senhor amado, a nossa visão, e que nós venhamos realmente, a partir de então, estar focados em Cristo, Senhor, e que todas as nossas atitudes, todas as nossas ações sejam motivadas pela gratidão por tudo aquilo que Tu já fez por nós, Senhor. Deus, que essa gratidão ela gere em nós amor, que essa gratidão ela gere em nós fidelidade, Senhor, que essa gratidão gere em nós serviço, que essa gratidão gere em nós, Senhor amado, uma vida de quem quer transmitir Cristo, porque foi alcançado pela graça de Cristo, e uma vez que foi alcançado, ela já não consegue mais ficar calada, Senhor. Ó Deus, que nós venhamos entender aquilo que Tu fez por nós, e que a nossa gratidão não seja simplesmente teórica, Senhor, que os nossos passos revelem gratidão, que as nossas atitudes, Senhor, diante de Ti, revelem um coração agradecido, Senhor. Deus, assim como Maria, ela se derramou diante de Ti, porque ela entendeu aquilo que Tu fez. Assim como aquele leproso voltou, Senhor amado, porque ele não conseguia seguir sem antes se prostrar aos Teus pés, como gratidão. Deus, assim como Jó, mesmo diante de toda a adversidade, ele conseguiu Te adorar, Senhor. Deus, que nós, Senhor amado, sejamos ajustados à nossa motivação, e que tudo aquilo que nós fizermos, Senhor, a partir de então, seja, Senhor amado, movido pela gratidão, para a glória do Teu nome, Senhor. Pai, continua conosco nessa semana que se inicia, Pai. Deus amado, nos livra, Senhor amado, do mal, Senhor, dessas setas malignas que às vezes querem nos levar à murmuração, Senhor. Pai querido, que nós venhamos entender que no momento da dificuldade, Senhor amado, independente do que passarmos, o Teu caráter não muda, Senhor. E que nós venhamos confiar no Teu caráter, e que a nossa gratidão seja por aquilo que Tu já fez e por aquilo que Tu és, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós Te damos graça, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém, meus queridos, amém. Meus queridos, é bom estar nesse lugar, Senhor. Nós queremos agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele fez por nós. Amém?